Crocodilos em ação, os ataques mais chocantes já filmados na natureza, documentário animal. Você não vai acreditar no que esses crocodilos são capazes de fazer, e talvez nunca mais olhe para um rio da mesma forma. A maioria das pessoas acha que já viu de tudo na natureza, até assistir a um crocodilo atacando um elefante com uma fúria que parece saída de um filme. E não é exagero. Esse documentário animal selvagem vai muito além das imagens bonitas da savana. Aqui a coisa é crua, é real, são ataques reais de animais, batalhas épicas entre animais que desafiam qualquer lógica. Mas o mais curioso, pouca gente fala disso com profundidade. As redes estão cheias de vídeos rápidos, mas quase ninguém mostra o contexto, os bastidores, a inteligência desses predadores da natureza. Você vai entender o que realmente acontece por trás de um crocodilo vs leão, o motivo de um crocodilo vs hipopótamo parecer um duelo de titãs, e como o dragão de Komodo vs crocodilo virou um clássico moderno da vida selvagem real. Tudo isso com cenas intensas, informação de peso e uma abordagem que vai prender sua atenção até o último segundo. Se você achava que o crocodilo era só mais um réptil grande e perigoso, prepare-se para mudar de ideia. Acredite, depois de assistir a esse crocodilo documentário completo, você vai perceber que o mundo animal é muito mais brutal, estratégico e surpreendente do que qualquer série de ficção. Então respira fundo, porque o que você vai ver agora vai mexer com seus instintos mais primitivos, e talvez até com a forma como você enxerga o poder na natureza. Crocodilo como predador supremo. Poucos animais carregam tanta imponência na natureza quanto o crocodilo. Silencioso, paciente e extremamente calculista, ele é um verdadeiro mestre da emboscada. Seus ataques de crocodilo não são apenas brutais, são meticulosamente cronometrados, como se ele tivesse um relógio interno afinado com o momento exato do pânico. Essa precisão faz dele um dos predadores da natureza mais temidos, e é exatamente por isso que em qualquer documentário animal selvagem, sua presença costuma marcar os momentos mais intensos. Assistir a um crocodilo em ação é como ver a natureza aplicando sua própria lei, sem misericórdia, sem explicações. Mas o que muitos não sabem é que o crocodilo não depende apenas da força para vencer. Sua estrutura corporal permite que ele fique submerso por longos minutos, quase invisível, esperando. E quando surge a oportunidade, ele não hesita. Um glu distraído, uma ave descuidada ou até mesmo um filhote de elefante que se afasta demais. Qualquer um pode virar parte das batalhas épicas entre animais que acontecem à beira dos rios africanos. Em alguns vídeos, o que vemos são ataques reais de animais, onde um simples erro de cálculo pode custar a vida. Essa resistência do crocodilo também o coloca em vantagem sobre muitos rivais. Sua digestão lenta e eficiente significa que ele pode ficar dias até semanas, sem se alimentar após uma grande refeição. Imagine isso na selva. Enquanto outros predadores precisam correr atrás da próxima presa, o crocodilo apenas observa, descansando na sombra, acumulando energia para o próximo confronto. E ele não escolhe adversários fáceis, do crocodilo atacando elefante ao lendário embate dragão de Komodo vs crocodilo. Cada luta reforça sua posição como lenda viva entre os animais perigosos do mundo. E olha, quando falamos de domínio, poucos têm coragem de peitar um crocodilo de frente. Mas, e quando esse rival é um leão? Crocodilo versus leão, titãs territoriais. Imagine dois titãs se encarando em silêncio, enquanto o rio sussurra entre eles. De um lado, o rei da terra firme, o leão astuto, estratégico, caçador de grupo. Do outro, o imperador das águas, o crocodilo, um tanque blindado de escamas e mandíbula. Quando esses dois colidem em confrontos entre predadores, o cenário muda completamente. O crocodilo em ação nas margens lamacentas é um espetáculo à parte, principalmente quando o leão ousa se aproximar da água. Essas batalhas épicas entre animais fazem qualquer espectador prender a respiração. Em plena savana africana não há espaço para hesitação. Em um desses ataques reais de animais, registrado em um documentário animal selvagem, um leão sedento se aproximava da margem. O que ele não esperava era o movimento súbito da água, um estalo, um salto, e ali estava o crocodilo, em seu território. Nesses encontros não basta ser forte, é preciso ser inteligente. E se o leão for parte de uma alcateia, as chances mudam. A tática do grupo pode surpreender até mesmo o predador mais experiente, invertendo o jogo completamente. Mas a verdade é que nem sempre há um vencedor claro. Muitas dessas lutas entre animais selvagens terminam em recuos estratégicos. Ambos os lados sabem o custo de um erro.
E é justamente essa tensão que transforma cada cena em um exemplo vivo da vida selvagem real, um lembrete de que a natureza não perdoa. Ver um crocodilo vs leão é como assistir a um duelo entre reinos, água contra terra, instinto contra astúcia. E se você achava que isso era intenso, espera só para ver o que acontece quando o crocodilo cruza caminho com um hipopótamo. Conflito de gigantes, hipopótamo versus crocodilo. Você já viu uma montanha com pernas correr? Porque é mais ou menos essa sensação ao observar um hipopótamo em movimento. Apesar da aparência pacata, ele é uma verdadeira muralha em forma de animal. E quando se trata de defender seu espaço, acredite, nem mesmo os lendários ataques de crocodilo intimidam esse colosso. Em muitos documentários de vida selvagem real, vemos hipopótamos partindo para cima com uma coragem descomunal. E o mais incrível, eles não atacam por fome, mas por território, proteção e hierarquia. Existe uma cena emblemática em um crocodilo documentário completo onde tudo parece calmo, até que um crocodilo, talvez confiante demais, se aproxima do bando. Um único erro, ultrapassar o limite invisível. O que se segue é um verdadeiro confronto entre predadores, onde o crocodilo, por mais feroz que seja, precisa recuar diante da fúria hipopotâmica. As presas do hipopótamo, afiadas e longas, não estão ali por acaso. São armas de destruição em massa quando o assunto é defesa. Não se engane com aquele olhar de bocejo, ele só está te medindo. Essas lutas entre animais selvagens não são apenas sobre força física. São sobre linguagem não verbal, sobre pressão territorial e sobre instinto. O hipopótamo, ao proteger seus filhotes ou a calmaria do seu lago, não hesita. Mesmo o crocodilo em ação rápido e letal, tem que pensar duas vezes. Esses embates fazem parte da natureza crua, e entender isso nos ensina mais do que biologia, nos mostra que nem sempre o predador mais famoso é o mais dominante. E já que estamos falando de domínios, e se o crocodilo ousar atacar um dos maiores animais do planeta? Emboscada de crocodilo em elefante. Agora segura essa. O que acontece quando o predador mais sorrateiro das águas tenta encarar o gigante absoluto da terra firme? É aí que a vida selvagem real mostra do que é feita. Em uma das cenas mais impactantes já registradas em documentário Animal Selvagem, vemos um crocodilo em ação emboscando um elefante na beira do rio. O momento é tenso, silencioso, até que de repente a água explode num salto feroz. O alvo? A tromba. A mordida? Implacável. Mas a resposta do elefante é uma aula de resistência, força bruta e desespero instintivo. Esses ataques de crocodilo contra elefante são raros, mas quando acontecem, cada segundo parece durar uma eternidade. O crocodilo se prende como uma armadilha viva, e o elefante faz de tudo para se libertar. Alguns documentários mostram filhotes sendo atacados, o que aumenta ainda mais o drama da cena. E aqui mais do que nunca vemos um verdadeiro choque de mundos, a solidez da terra enfrentando a fluidez da água. É como assistir a um filme em tempo real, só que aqui, não tem dublê, não tem ensaio. É puro instinto de sobrevivência. A tromba de um elefante é seu bem mais precioso. Com ela, ele come, bebe, se comunica, se defende. E quando um crocodilo morde ali, está atacando mais do que carne, está tentando desestabilizar todo o sistema do adversário. Mas os elefantes não estão sozinhos. Muitas vezes, a manada toda reage. Já imaginou um grupo de elefantes avançando em defesa de um filhote? É uma imagem poderosa, emocionante até. Mas se você achou isso surpreendente, espera só para ver quando o crocodilo encontra um adversário que é, ao mesmo tempo, venenoso e milenar. Dragão de Komodo versus crocodilo, titãs da terra e água. Tem embate que parece saído direto de um roteiro de cinema, e o duelo entre dragão de Komodo e crocodilo é exatamente isso, um encontro entre dois monstros ancestrais, cada um rei em seu território. De um lado, temos o dragão de Komodo, dono de uma mordida venenosa, velocidade inesperada e um faro quase sobrenatural. Do outro, o crocodilo, imbatível dentro d'água, com ataques de crocodilo rápidos e precisos. Quando esses dois se encaram, o mundo para. É terra contra água, toxina contra mandíbula, e o resultado é imprevisível. Em documentários que exploram essas batalhas épicas entre animais, vemos como o dragão de Komodo observa com frieza e inteligência. Ele não se joga no perigo de qualquer jeito. Calcula, ronda, testa. Em uma cena marcante, o crocodilo repousava na margem enquanto o dragão se aproximava lentamente. Era quase um duelo psicológico. E esse é o ponto. Nem sempre o mais forte fisicamente vence. Muitas vezes, quem entende melhor o jogo é quem sai vivo.
É um lembrete poderoso até para nossa vida: estratégia vale mais que força bruta. Esses confrontos entre predadores são tão viscerais quanto simbólicos. Representam forças que existem na própria natureza humana: coragem e cautela, impulso e reflexão. Um crocodilo em ação pode ser um tanque, mas o dragão é um guerreiro astuto. Ambos são sobreviventes de eras remotas, e vê-los em conflito é como abrir uma janela para o passado do planeta. Mas nem só de rivalidades vive a selva. Às vezes, a luta é menos sobre dominação, e mais sobre proteção. E é isso que acontece quando uma mãe guepardo entra em cena contra tudo e contra todos. Guepardo versus leões, velocidade versus força. Na natureza, nem sempre vence o mais forte. Às vezes, o que faz toda a diferença é a inteligência aliada à agilidade. E não tem exemplo melhor disso do que a mãe guepardo enfrentando um grupo de leões. O cenário é tenso, um predador solitário contra caçadores em bando. Mas aí é que a coisa fica interessante. Em plena vida selvagem real, vemos que a velocidade pode ser uma arma mais letal do que garras afiadas. Essa fêmea, usando táticas dignas de um estrategista de guerra, destrai os leões, corre em zigue-zague e salva seus filhotes. Pura maestria. Essas cenas mostram que em confrontos entre predadores, não se trata apenas de força muscular. Trata-se de leitura do ambiente, percepção de risco e ação rápida. É como no xadrez: você pode estar cercado, mas ainda assim enxergar um movimento que te salva. E esse movimento, no mundo dos animais perigosos do mundo, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Em um documentário Animal Selvagem, essa história fica ainda mais viva. A câmera acompanha a respiração ofegante, os olhos atentos, a tensão no ar. É um filme de ação, mas sem roteiro. E se você reparar bem, há uma lição poderosa aqui: subestimar o frágil pode ser o maior erro. O crocodilo em ação, o leão rugindo, o dragão de Komodo rastejando, todos imponentes. Mas a mãe guepardo, leve como vento, mostra que proteger o que se ama também é um ato de coragem feroz. Isso vale para a selva e para a vida. E falando em proteger, existe uma rivalidade antiga que gira exatamente em torno da disputa por comida, território e sobrevivência. Tá preparado? Porque quando hienas e leões se enfrentam, o caos é garantido. Hienas e leões, a rivalidade eterna. Existe algo de quase pessoal na rivalidade entre hienas e leões. É como se eles tivessem um acordo não verbal de sempre se odiar. E olha que essa rixa não é de hoje, viu? Em todo documentário animal selvagem digno desse nome, lá estão eles, disputando carcaças, cercando território, provocando emboscadas. As hienas são vistas como oportunistas, mas isso não é um defeito, é sobrevivência. E em muitos confrontos entre predadores, elas provam que número e persistência podem vencer até o rei da selva. É comum ver um leão solitário, cansado após a caça, cercado por um grupo coordenado de hienas. Elas não atacam por impulso, elas esperam, testam, desafiam. Essa dinâmica lembra muito aquelas situações da vida em que você tem algo valioso, mas precisa manter os olhos abertos, porque sempre há quem tente tomar. Os ataques reais de animais nesse contexto são um retrato cru da competitividade da natureza. E sim, o crocodilo pode estar longe dessas batalhas, mas esse clima de tensão e instinto é o mesmo que ele vive no seu habitat. E falando em crocodilo, a comparação com as hienas é válida em um ponto crucial: ambos sabem esperar o momento certo. Um crocodilo em ação é tão paciente quanto uma hiena faminta. Eles não desperdiçam energia. Eles observam, analisam e, quando atacam, é decisivo. As batalhas épicas entre animais são cheias desses detalhes que a gente só percebe quando realmente presta atenção. E olha, se você chegou até aqui, é porque também sente essa curiosidade pulsando. E agora que a gente viu tudo isso, é hora de abrir um novo ciclo. E depois de tudo isso, me diz uma coisa: o que você aprendeu com esses confrontos selvagens? Porque acredite, esse não é só um show de dentes, garras e investidas ferozes. É uma aula viva sobre estratégia, instinto, paciência, força e, acima de tudo, sobrevivência. Você já parou para pensar que talvez sua vida também seja uma selva, só que de concreto? E que talvez esteja na hora de observar mais, agir com precisão e parar de lutar batalhas que não são suas? O crocodilo espera o momento certo. O guepardo age com inteligência. A hiena joga em grupo. E o elefante? Defende os seus com tudo que tem. Qual dessas táticas você tem usado? Quais deveria começar a aplicar? Tá aí a provocação. A natureza não ensina apenas a sobreviver. Ela mostra como prosperar. Mas só aprende quem está disposto a observar com atenção e aplicar com coragem.
E agora que você viu tudo isso, vai continuar ignorando os sinais? Se esse conteúdo despertou algo em você e um fascínio, uma reflexão, uma faísca, então não deixa isso morrer aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente nessa jornada pela inteligência selvagem da natureza. Porque aqui, cada vídeo é mais do que entretenimento, é conhecimento em forma de instinto. E o próximo episódio promete ainda mais.